vocês. Estaremos compartilhando hoje uma palavra sobre o Deus que chama, é o Deus que capacita. Estaremos falando hoje sobre a unção do rei Davi, como rei no lugar do rei Saul, e o rei que seria no futuro rei sobre todo o povo de Israel, um rei chamado e amado por Deus, a quem o próprio Senhor declarou um homem segundo o coração de Deus. Nós estamos em 1 Samuel, capítulo 16, e um pouquinho antes, no capítulo 15, fala sobre que Deus havia rejeitado Saul como rei, porque Saul não havia seguido as instruções do Senhor, porque o propósito de Deus na vida de Saul era que ele eliminasse os amalequitas, um dos principais propósitos, e ele não fez isso, desobedeceu a orientação do Senhor. Então o Senhor se desagradou disso, porque Deus, quando nos escolhe, ele tem um propósito para a nossa vida e ele quer que a gente siga aquele propósito. Então ele agora envia o profeta Samuel na casa de Jessé, que é o pai de Davi. Em 1 Samuel 16 diz que o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Pega então óleo, coloca num chifre de carneiro e leva na casa de Jessé, e ali você vai ungir rei um dos filhos dele. Então Samuel pergunta: Senhor, como eu vou fazer isso? Se eu fizer isso, se eu obedecer esse mandamento do Senhor, Saul vai ficar sabendo e ele vai me matar. Então Deus deu a Samuel uma estratégia. Sempre que Deus nos dá uma ordem, um mandamento, uma orientação, ele sempre também nos dá uma estratégia para a gente realizar aquilo. Então Deus disse para Samuel: pega um animalzinho que você vai levar para fazer um sacrifício. Então pega esse novilho e vá na casa de Jessé e diga: eu vim para sacrificar. Então ninguém estaria desconfiado que ele veio ungir um novo rei, mas que ele veio fazer um sacrifício ao Senhor, adorar o Senhor, fazer um culto. Então, quando ele chega naquela cidade, com o novilho, Samuel era um profeta muito reconhecido pelo povo. Era aquele profeta que foi criado na casa do Senhor, desde menino, no tempo do sacerdote Eli, em que Deus também tirou o reinado, ou vamos dizer assim, o chamado do sacerdote Eli, e colocou sobre a vida do sacerdote Samuel, do profeta Samuel. E a Bíblia diz que desde pequeno, todo o povo de Israel reconhecia que a palavra de Deus estava na boca de Samuel como profeta, que Deus havia estabelecido ele como profeta. Ele, inclusive, reinou como um juiz, vamos dizer assim, por muitos anos em Israel, até que o povo pediu um rei. Deus deu a ele Saul, que foi, inclusive, o próprio profeta Samuel quem ungiu o rei Saul. Saul era um rei que tinha uma estatura muito alta, tinha uma presença, que a Bíblia diz que todos os do reinado estavam abaixo dos seus ombros, por ele ser alto, por ele ser vistoso, e o povo se agradava de ter assim um rei que o conduzisse, mas não importava a altura nem a presença, mas o coração de Saul não estava fiel ao Senhor como o Senhor gostaria. Então agora Deus traz o profeta Samuel para ungir Davi na casa de seu pai. Interessante que quando Samuel entra na cidade, os anciãos da cidade, porque os anciãos naquela época, eles ficavam assentados na porta da cidade. Ficar assentado na porta da cidade, mais ou menos significava, ali seria como se fosse um tribunal de justiça, um cartório, onde eram seladas compras e vendas. Ali o povo, quando tinha alguma questão, trazia para os anciãos resolverem. Então, quando ele chega ali, eles falaram para Samuel e disseram: é de paz a sua vinda? Então, eles disseram, ele disse: é de paz, eu vim sacrificar o Senhor. Não revelou o seu segredo, que estaria ungindo o novo rei, é claro. Então, ele disse para ele: santifique-se que nós vamos oferecer ao Senhor um sacrifício. E ele chegou na casa de Jessé e disse para ele: vamos preparar todos os seus filhos, vamos estar na mesa juntos, comendo, após o sacrifício. Então, veja só que coisa interessante. Eles todos se prepararam aquele momento especial, ficaram honrados de ter o profeta Samuel na casa de Jessé, estavam maravilhados com isso. E Jessé então traz seus 7 filhos, manda que eles se apresentem, se preparem para essa presença ilustre do profeta Samuel, mas na verdade Jessé tinha 8 filhos.
E ele não chamou nem convidou o filho mais novo, que era Davi, para essa festa, para esse momento tão especial, para essa presença do profeta Samuel na casa deles. Isso é algo estranho, porque quando toda a família se reúne para adorar o Senhor num sacrifício, para estarem juntos, como que Jessé então não convida Davi para estar nesse momento de família? A gente percebe que aqui há algum problema, ou algum desprezo até mesmo pela vida de Davi, alguma indiferença de sua família para com Davi. Talvez porque ele era mais novo, acharam que ele não seria importante o suficiente para estar nesse momento. Mas Deus, querido, a pessoa pode estar lá num lugar onde que ninguém vê. Você pode estar no campo, escondido, longe da presença dos olhos de todos. Mas se você tiver um coração que agrada a Deus, Deus vai te encontrar aonde quer que você esteja. A Bíblia diz que o Senhor disse uma vez para Davi: eu te encontrei no meio das ovelhas, ou seja, encontrei você lá num lugar onde que ninguém estava te vendo. Eu te encontrei no meio das ovelhas, te tirei de trás das ovelhas e te coloquei como pastor sobre Israel, sobre todo o povo de Israel. Deus tirou Davi do meio das ovelhas como pastor das ovelhas e colocou a ele como rei sobre todo o povo de Israel. Então Deus vai te encontrar, onde quer que você esteja, com seu coração sincero, adorando a Deus, orando. Talvez ninguém reconheça o seu valor. Deus está te vendo, Deus está te observando e Ele se encontra, Ele vê o seu coração. E aquilo que Deus mesmo te deu de talentos, de habilidades, um dia Ele vai te chamar para a presença dEle, vai trazer um chamado, e talvez você pense: mas eu não me sinto habilitado, eu não me sinto capacitado. Mas saiba de uma coisa: o Deus que chama, Ele mesmo capacita. Veja só que Samuel então começa o sacrifício, então está ali diante da família de Jessé, e ele olha para o filho mais velho de Jessé, né, para Eliabe, e ele olha a aparência dele, vê que ele é um homem alto, vistoso, forte. Então Samuel pensa no seu coração: é este. Porque para substituir Saul, provavelmente Samuel pensava: tem que ser alguém na mesma altura, ou pelo menos semelhante, alguém alto, vistoso, de boa altura, de boa aparência, que vai inspirar confiança no povo. Mas o Senhor disse para Samuel no versículo 7, não olhe para a aparência, e nem para a sua altura. Olha que Samuel estava preocupado com a altura dele, porque Saul era um rei alto e vistoso. Samuel estava querendo substituir, olhando para alguém que pudesse estar à altura de Saul. E Deus disse: não olhe nem para a aparência, nem para a altura, porque o Senhor, né, disse para ele: eu rejeitei. O Senhor não vê como homem, o Senhor vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé mandou então o segundo filho, Abinadab, e Samuel disse: o Senhor rejeitou esse também. O terceiro filho, Samá, e o Senhor disse: o Senhor também rejeitou esse. Interessante que Deus não escolheu nenhum deles. E Jessé fez passar os 7 filhos. Então Samuel disse: o Senhor rejeitou todos os 7 filhos. Não estou entendendo. Deus mandou vir aqui na sua casa. Então Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se os seus filhos? O que está acontecendo? Então Jessé responde: tem ainda falta ainda o mais novo, mas ele está apacentando as ovelhas. Como quem diz: não achei que seria importante trazer esse menino aqui para um momento tão especial. Então Samuel disse a Jessé: manda chamá-lo, porque nós não vamos nem sequer sentar na mesa para comer enquanto ele não vier. Então, veja só, Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas, tocando a sua harpa, insignificante, mas Deus estava vendo ele. Deus encontra o coração daqueles que são fiéis a Ele. A Bíblia diz que o Senhor se inclina para a terra para ver os homens, para ver aqueles que adoram o Senhor em espírito, em verdade. Deus é espírito, é importante que Ele procure adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, Davi estava lá. Talvez como nós muitas vezes estamos na nossa vida, naquele momento que nós pensamos: o que será de mim? O que será da minha vida? O que eu estou fazendo aqui, nesse campo, com essas ovelhas? Será que se a minha vida toda será assim? E, no entanto, num dia que talvez a gente menos espera,
é enviado um mensageiro para nos chamar para dentro da casa, aonde o propósito de Deus vai ser estabelecido em nossas vidas. Então, veja só, chamaram Davi e ele veio. E a Bíblia diz que ele era ruivo, ou em algumas traduções diz moreno, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse para Samuel: levanta-te e unge, porque é este. Então, Samuel, no versículo 13, tomou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Ou seja, no meio daqueles que achavam que Davi era insignificante. A Bíblia diz que aqueles que são humilhados ao tempo do Senhor serão exaltados. Então, mesmo que eles não convidaram Davi para a festa, ele era a razão da festa. Ele era aquele que Deus tinha estipulado para ser o rei de Israel. Então, queridos, não se preocupe se na sua vida, se no seu trabalho, se talvez na sua família, se talvez até nas suas finanças, você tem sido humilhado, tem sido desprezado, tem sido esquecido, não tem sido convidado, mas saiba que Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo e Ele escolhe aqueles que agradam o coração dele. Então Davi veio e foi ungido no meio dos seus irmãos, e Samuel então volta para Ramá. Veja só, queridos, que coisa interessante. Diz aqui que, no versículo 13, que quando ele foi ungido no meio de seus irmãos, quando foi derramado sobre ele o azeite, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Veja que coisa interessante. Houve a palavra profética de que Deus havia escolhido. Houve agora o profeta que vem e unge, né, trazendo a confirmação do chamado de Deus. E agora, quando essa unção chega sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Observe que da mesma forma, no passado, o Espírito de Deus havia vindo sobre a vida de Saul. A Bíblia diz que quando Samuel ungiu Saul, ele falou para ele: olha, você vai profetizar. E quando o Espírito de Deus vier sobre você e você profetizar, você vai entender que você foi escolhido para ser rei de Israel. E tudo isso que Samuel havia dito para Saul aconteceu. O Espírito de Deus estava sobre a vida de Saul. A Bíblia diz que Saul guerreava as guerras de Israel e que ele lutou contra todos os inimigos de Israel. Os amonitas, os moabitas, especialmente os filisteus e os amalequitas. No entanto, Deus deu um mandamento, uma ordem para Saul eliminar os amalequitas e ele não obedeceu a Deus. Por isso ele foi rejeitado por Deus, por sua falta de estar compromissado com aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, queridos, o Espírito de Deus veio sobre Davi e Davi começa a fazer coisas fantásticas, porque o Espírito de Deus se apossou da vida dele. Quando Deus nos chama, Ele nos escolhe, Ele também traz sobre nossas vidas essa unção e o Espírito que nos habilita a fazer esse chamado. É muito interessante que quando nós temos essa unção de Deus, nós somos habilitados a fazer coisas que nunca pensávamos que seríamos capazes. Você então começa a se dedicar, a fazer, a falar ou agir de uma forma até mesmo diferente do que antes. Também diz que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, saiu da vida de Saul. E havia agora sobre a vida de Saul um espírito maligno que o atormentava. No versículo 14 fala isso. Um espírito maligno que o atormentava. Então os servos de Saul disseram para ele: é melhor a gente chamar alguém que saiba tocar, que toque bem. E quando o espírito mau vier sobre Saul, e essa pessoa tocar a música, falaram para o rei Saul: então você vai se sentir melhor, você vai sentir alívio. E alguém disse para ele, Saul disse: chama então alguém que saiba tocar bem e traz para mim. Então alguém disse para ele no versículo 18, existe um moço, né? Existe um filho de Jessé, que está em Belém, na cidade de Belém, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor está com ele. Interessante que
Davi foi ungido na casa do seu pai, na presença dos seus irmãos. Mas assim que ele foi ungido, ele não foi sentar no trono, ele voltou para tomar conta das ovelhas. Ungido, tomando conta das ovelhas. E durante esse período, enquanto que Saul não descobriu que Davi podia vir tocar para ajudá-lo a sentir alívio dos espíritos malignos, Davi estava lá. Né? A Bíblia conta que, mais na frente, que por causa do Espírito de Deus que estava na vida de Davi, ele foi capaz de lutar contra um leão, de lutar contra um urso. E aqui diz outros testemunhos. Interessante, ele era um adolescente, mas o testemunho sobre Davi era que ele sabia tocar bem, que ele era forte, valente, homem de guerra, nunca tinha ido para o exército. Como que falam que Davi é um homem de guerra? Se ele era um adolescente, nunca tinha ido para o exército, nunca tinha lutado uma batalha. Mas porque as histórias sobre Davi começaram a se espalhar. E interessante que diz que ele era um homem sisudo de palavras, ou seja, alguém que tinha bom senso, alguém que tinha sabedoria, mesmo sendo um adolescente. De boa aparência. E o Senhor é com ele. O povo já havia começado a notar que o Senhor era com Davi. Então Saul mandou mensageiros para Jessé dizendo assim: envia teu filho Davi que está com as ovelhas. Versículo 19, ou seja, ungido e continuava com as ovelhas. Queridos, quando Deus nos chama e Ele traz um chamado e uma unção sobre nossas vidas, não significa que aquilo que Deus te chamou vai se estabelecer imediatamente, que você vai começar imediatamente a fazer tudo aquilo que Deus te chamou e te ungiu. Mas existe um tempo de espera, de preparo, um tempo em que você vai batalhar situações, passar por situações que no futuro serão experiências para quando você estiver assentado naquela posição para a qual Deus te chamou. Como ele lutou com o urso, lutou com o leão, foram experiências que deram a ele a habilidade de no futuro lutar com Golias. E então, quando ele lutasse com Golias, ele seria visto por todo o povo como alguém que estaria aí então ajudando o rei Saul nas batalhas pelo povo de Israel. Mas nesse momento Davi está com as ovelhas. Então Jessé mandou, né, pegou um jumento, colocou pão, colocou vinho, pegou um cabrito e enviou para Saul como um presente, porque como que Davi ia chegar na presença de um rei sem nenhum presente? Havia esse entendimento de honra, de contribuição para a casa do rei. Então Davi foi a Saul, estava perante dele. Interessante que diz no versículo 21 que Saul gostou muito de Davi e fez dele o seu escudeiro, aquele que andava junto com Saul. Sabe, queridos, muitas vezes nós queremos ou pensamos que Deus nos deu a unção para reinar em alguma situação. Mas saiba que antes de você reinar, você vai servir alguém com a mesma unção. Essa experiência de servir alguém que tem aquela unção é necessária para que você seja testado, para que você adquira experiência. Então, Davi, ungido rei, sem que Saul soubesse, foi servir ao rei Saul. Ele era seu escudeiro, andava tomando conta das armas, do escudo, ele andava servindo Saul. Então, a unção de rei estava sobre Davi, mas ele precisava começar servindo. E não foi dessa forma que Jesus veio? Jesus veio para servir e não para ser servido. Muitas pessoas querem começar no seu ministério, ou no seu trabalho, ou na sua empresa, querem começar por cima. Mas nós precisamos sempre entender que Deus nos testa no pouco e depois Ele nos coloca sobre o muito. Quem for fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Então, Davi, e toda vez que o espírito mau vinha sobre Saul, interessante, não era todo dia, toda hora, o tempo todo, mas às vezes o espírito mau vinha sobre Saul. Então, Davi já estava ali por perto, ele era seu escudeiro, ele corria, pegava a sua harpa e dedilhava a harpa. E a Bíblia diz que quando ele tomava a harpa e dedilhava, então o espírito mau se retirava de Saul. E Saul se sentia melhor. Veja que coisa interessante, né?
a unção de Deus, até mesmo dedilhar a harpa. A unção de Deus era tão grande na vida de Davi, que somente em dedilhar a harpa, o espírito mau saía. Sabe, Deus, quando Ele tem uma unção na sua vida, você não precisa se preocupar em alcançar um espaço, em procurar tirar alguém no seu trabalho. Não, esse meu patrão ou esse meu chefe não me dá valor, eu tenho que dar um jeito de subir, de tirar ele de lá. Não faça isso. Aguarde o tempo de Deus, a hora de Deus. É Deus quem exalta, é Deus quem tira você da posição inferior e coloca você por cabeça e não por cauda. É Deus quem faz. Não procure, nem tente fazer, nem tente ser aquilo que Deus não te chamou para ser. E ainda que Ele te chamou para ser, talvez Deus falou, vou fazer de você um empresário. Vou fazer de você um mantenedor da obra, sabe? Na hora certa, Deus fará. Mas se você hoje está trabalhando lá na menor posição na sua empresa, seja fiel. Faça tudo com zelo, faça tudo da sua melhor maneira. Porque a Bíblia diz que aqueles que são diligentes serão colocados entre reis. O que é diligente? Fazer da melhor maneira possível, aonde você estiver plantado ou colocado. Não se preocupe em querer subir, deixa que Deus faz aquilo que Ele tem que fazer na hora certa. Então, seja aquilo que Deus quer. Davi foi chamado para ser escudeiro e para tocar harpa. E foi isso que ele fez. Era escudeiro e tocava harpa. Então, queridos, Deus vai sempre honrar o chamado e a unção que Ele tem na sua vida. Mas a hora certa está nas mãos do Senhor. Vamos estar sempre preparados para louvar a Deus na posição que Ele nos colocou. Ainda quero compartilhar com você em 1 Coríntios, capítulo 12, que fala sobre a unidade, né? Fala sobre os dons e fala sobre o corpo. E diz em 1 Coríntios 12, 28, que Deus estabeleceu na igreja alguns para apóstolos, outros para profetas, em terceiro lugar mestres, operadores de milagre, dons de curar. E diz assim, depois, dons de curar, socorros, governos e variedades de língua. Interessante que Deus distribui esses chamados, esses dons, segundo o Espírito Santo. É Ele quem escolhe. E diz que Ele colocou primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os mestres, depois disso aqueles que fazem milagres. Há uma hierarquia que é estipulada por Deus. Você pode dizer assim, eu falo em línguas, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu devia estar numa posição melhor. Não, queridos. Fique na posição que Deus te chamou. Não queira ser ou não queira subir. Deixa Deus fazer. Se Deus colocou alguém como apóstolo sobre a sua vida, seja fiel, seja humilde. Se alguém colocou alguém como profeta sobre a sua vida, seja submisso, seja fiel à palavra de Deus na boca do profeta. Se Deus colocou alguém como mestre para te ensinar, para te falar sobre a palavra de Deus, se humilhe, receba a palavra. Não fique ali sentado dizendo, eu sei mais do que ele. Eu estudei mais, eu tenho mais condições, porque Deus não se agrada disso. Deus se agrada de um coração humilde e quebrantado. Então, deixa Deus fazer. Diz também sobre o corpo, né, de Cristo, que é a igreja. Todos nós somos membros desse corpo. Existem membros que que parecem menos dignos do corpo, e a esse temos que dar mais honra. 1 Coríntios 12, 23. E diz que não deve haver, versículo 25, não deve haver divisão no corpo. Pelo contrário, né? Cooperem todos os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com eles, e se um membro é honrado, todos com eles se regozijam. Então, que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo, termos um entendimento de unidade. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Temos que estar unidos nesse entendimento de que todos são importantes. E cada um tem um chamado e uma unção para fazer em alguma área que Deus chamou. E Deus que chamou.
é aquele que capacita. Que o Espírito do Senhor tenha total liberdade na sua vida, te ungindo, te capacitando para na hora certa colocar você no lugar que Ele preparou para a sua vida. Que Deus te abençoe e que esta unção sobre a sua vida venha transbordar sobre a vida de muitos e que você seja uma bênção em toda a face da terra. Nós te abençoamos com esse sentimento em nosso coração, em nome de Jesus. Amém?